Senhor tem me tocado com uma palavra e eu gostaria de compartilhá-la com vocês. Esta palavra, ela surgiu de uma maneira inesperada, eu não procurei. Foi algo assim que aconteceu sem que eu procurasse, sem que de repente eu sentisse. Nós vamos falar hoje sobre a necessidade da rendição a Deus, para que nós possamos ser marcados pelo propósito do Senhor, e também sobre a necessidade de nós entendermos que nós não podemos lutar sozinhos, sozinhas, porque Deus ele nos dá uma identidade, e essa nova identidade que Ele nos dá faz com que nós passamos a depender dEle. Amém? Nós vamos falar sobre uma personalidade aqui da Bíblia. E essa pessoa, ela teve um grande destino traçado por Deus. Ela recebeu um grande legado das mãos do Senhor, mas o Senhor só pôde transformar a história dessa pessoa quando essa pessoa deixou de lutar sozinha, né? Aí sim ela recebeu um propósito maior da parte de Deus. E foi quando essa pessoa se rendeu a Ele totalmente. Antes de começarmos a ver na palavra a história dessa pessoa, eu gostaria de conversar um pouquinho aqui com vocês a respeito do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Todos nós passamos por lutas na vida. Às vezes essas lutas, elas são externas. Então nós enfrentamos principalmente problemas familiares, problemas profissionais, problemas financeiros, lidamos com pessoas difíceis. Outras vezes as lutas são internas, elas surgem de dentro de nós. Então nós somos acometidos pelo medo, pela culpa, pelos traumas, por um passado que nós não conseguimos esquecer, apagar. E até pode acontecer que uma luta, ou esse conjunto de lutas que nós enfrentamos no dia a dia, acabem se transformando numa verdadeira guerra. E hoje nós vamos falar de Jacó. Quem conhece a história de Jacó? Quem conhece? Jacó foi um grande servo do Senhor, mas para ele ter o propósito do Senhor em sua vida, ele precisou se render a Deus, né? Ele precisou ser transformado. E a Bíblia nos mostra que Jacó, ele também viveu como nós, no nosso dia a dia. Ele era um homem marcado por falhas, enganos, fugas. Ele correu a vida inteira atrás de bênção, atrás da bênção, sempre tentando resolver com as suas próprias mãos. Ele nasceu já agarrado ao pé do irmão gêmeo, Esaú. Como se dissesse, quem tem que sair primeiro sou eu, fica quieto. Como ele não conseguiu, ele se agarrou ao pé do irmão. E naquela época, a pessoa, ao nascer, recebia o nome de acordo com alguma atitude ou alguma característica que ela apresentava ao nascer. Então, Esaú recebeu esse nome porque ele nasceu com muito pelo, né? Ele era peludo. E Jacó recebeu esse nome porque ele nasceu com a mão agarrando o calcanhar do irmão. Mas chegou um dia em que ele não pôde mais fugir. Ele não pôde mais controlar a situação, porque ele perdeu o que ele pensou que tinha. E o que ele pensava que ele tinha? O controle nas mãos de tudo.
né? Ou o famoso jeitinho, porque a mãe de Jacó sempre dava um jeitinho que poderia resolver tudo. E aí, o que é que nós descobrimos na história de Jacó? Que, na verdade, essa luta, essa guerra que ele travava, e nem ele tinha percebido, tinha se tornado um verdadeiro iceberg, né? E quando você ouve falar na palavra iceberg, o que você imagina? Aquela pontinha no mar, na água, que é visível. E, como pontinha pequena, parece ser um pequeno problema. Mas nós sabemos que, no fundo, a parte maior fica lá escondida. E aí o problema de Jacó não era aquela pontinha, era todo um iceberg, né? Toda aquela parte maior que ficava escondida. E aí, em uma noite, em Peniel, o nome de um lugar que foi dado até por Jacó, ele teve um encontro que mudou a sua história para sempre, né? Um encontro com Deus. Hoje, eu gostaria de mostrar a vocês como Deus transforma as vidas falhas em propósitos eternos. Amém? Então, antes de começar essa pregação, eu gostaria de compartilhar que eu também tive um encontro com Deus. Eu também passei por esse encontro com Deus, aquele que costumam chamar de divisor de águas. Durou cerca de 6 meses o meu encontro com Deus, não apenas de uma noite, como vocês vão ver o encontro de Jacó. E embora eu estivesse conduzindo minha vida normalmente, né, normalmente entre aspas, né, internamente era só eu e Deus o tempo todo, 24 horas por dia. E nos momentos a sós com Deus, quando eu não estava trabalhando, quando eu não estava lidando com alguém, conversando com alguém, foram meses de muita oração, de muita leitura da palavra, aquela leitura da palavra em que você parece estar já conversando com Deus. Não é aquela leitura da palavra que você acha bonita, que tinha ali um fundo de verdade, não, parecia mais já um diálogo com o Senhor, e Ele já me dando as respostas ali, ó, o tempo todo. Muito joelho no chão, muito jejum mesmo. E depois desse encontro, em que eu pude conhecer a Deus de fato, afirmar com Ele um relacionamento, eu fiz um outro encontro, um encontro padrão, um encontro muito bom, por sinal, que durou um final de semana. E neste encontro, a primeira palavra ministrada numa sexta-feira à noite foi o encontro de Jacó com Deus em Peniel. Eu já não tinha muita simpatia por Jacó, porque eu já tinha lido tudo o que ele fizera de errado, né? E ficava questionando por que de Deus escolhê-lo para ser patriarca de seu povo. Então, não foi essa ministração que mais me tocou. Porém, recentemente, nessas últimas semanas, eu sigo algumas ministrações, eu sigo alguns pastores, alguns homens de Deus, e Deus acabou me tocando com uma palavra sobre esse encontro, sobre o encontro de Jacó. E dias depois, um outro pastor, numa outra palavra, sobre esse mesmo encontro de Jacó. E aí eu fiquei muito impressionada com o que Deus estava me mostrando 20 anos depois. Faz mais ou menos 20 anos que eu fiz esse encontro. Deus esclareceu para mim a escolha de Jacó. Eu entendi que quando Deus diz na palavra dele, amei Jacó,
porém me aborreci de Esaú, eu entendi o porquê. Essa palavra está lá em Romanos 9,13, e é uma palavra, vocês não precisam abrir, é uma palavra em que Paulo, ele retoma Malaquias 1, versículos 2 e 3. E Deus fala exatamente dessa maneira. Amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. E aí eu vi que Deus, ele tem motivos de sobra. Por quê? Porque Deus, ele sonda os corações de cada pessoa. Deus, ele sonda os corações dos homens. Então, ele sabe o que se passa no coração. Particularmente, eu entendi que Jacó é um ser humano, como qualquer um de nós, com falhas, com as fragilidades, com os medos, com os pecados, mas que Deus o escolheu para ser o patriarca de seu povo. Importante aqui, né? Reforçar sobre esses encontros, nós vamos falar sobre o encontro de Jacó. Então, eu já vou reforçando aqui com vocês que esses encontros são planejados por Deus. É só você verificar na Bíblia a forma como, por exemplo, Jesus planejou cada encontro. Com a mulher samaritana, com cada um. Ele planejou o local, o horário. E todo encontro, geralmente, ele ocorre em meio a uma guerra que a pessoa está vivendo. E ele visa um propósito. Qual é o propósito de um encontro com Deus? A transformação do ser. Em Gênesis 32, 28, não precisa colocar também, diz assim: o teu nome já não será Jacó, e sim Israel. Sabe por quê? Deus, no encontro, ele transforma a pessoa e ele dá a ela uma nova identidade. Então, ninguém sai de um encontro com Deus do mesmo jeito que entrou. Eu não saí, tá? 6 meses depois, eu não saí. E aí, eu pergunto a vocês, quem aqui, preste atenção, quem aqui já tentou resolver problemas sozinho, sozinha? Sem buscar a direção de Deus. Quem aqui já usou suas próprias forças para resolver um problema e depois percebeu que estava lutando contra si mesmo e contra o plano de Deus? Durante um bom tempo na minha vida, e isso foi uma revelação muito grande durante esse encontro que eu passei, eu acreditava que certas áreas da minha vida Deus não se metia. Eu achava que Deus, ele estava ali para agir em algumas áreas da minha vida, mas não em todas. Então, naquelas em que eu achava que ele não ia agir, eu tinha que correr atrás, como Jacó fez. Então, eu me vi muito parecida com Jacó, 20 anos depois. Achei interessante porque foi a primeira ministração a que eu não gostei, e 20 anos depois, Deus permitiu que com 2 pessoas diferentes, eu entendesse Jacó de forma totalmente diferente. E aí eu entendi que Deus, ele transforma a história de quem insiste em lutar sozinho em um propósito maior, quando esse alguém se rende a ele. E há uma semelhança com a história de Jacó. Por quê? Porque as nossas vidas, o nosso dia a dia, todos temos um pouco de Jacó em nós. Todos nós temos. E eu descobri que não há mais implicação alguma da minha parte com Jacó. E vamos lá, a palavra de Deus. Então, eu vou pedir para vocês abrirem agora, em Gênesis 32, a partir do versículo 22. Nós vamos ler Gênesis 32, do 22 ao 32. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos,
e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Então veja bem, um homem lutava com Jacó. E quando ele viu que ele não podia com Jacó, ele simplesmente com um toque, ele deslocou a junta da coxa de Jacó. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Ou seja, ele não morreu por ter visto Deus. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Amém? Bom, para iniciarmos, vamos lembrar que Deus não destrói, Ele transforma a história de Jacó. E nós vamos ver que o texto, ele mostra isso. Jacó, ele já havia recebido, neste momento da luta com o homem, da luta com Deus, ele já havia recebido a bênção do pai no lugar do irmão, Esaú. Então, a bênção que é por direito do primogênito de Esaú, ele engana o pai e recebe a bênção no lugar do irmão. Então, tudo que Deus tinha prometido a Abraão, avô de Jacó, passa a ser de Jacó. O que Deus prometeu para Abraão? Vamos nos lembrar aqui? Primeiro, uma terra que mana leite e mel. Quem viaja para lá costuma dizer que parece que tudo que é plantado e colhido lá é até meio adocicado. E aí você se lembra dessa palavra, né? Uma terra que mana leite e mel. Diz que até a batata, né, é meio adocicada. Segundo, uma descendência que não se pode contar. Eu me lembro até hoje de um hino que meu irmão compôs, e que ele dizia assim: Abraão, saia para fora e conte as estrelas do céu. E Abraão dizia: Senhor, eu não posso contá-las. Então Deus promete uma descendência que não se pode contar, como as estrelas do céu. Segundo. Terceiro, bênçãos para os que o abençoassem e maldição para os que o amaldiçoassem. Deus prometeu isso para Abraão e para todo o seu povo. Quem abençoar você, será abençoado. Quem amaldiçoá-lo, será amaldiçoado. Terceiro. E quarto, por meio dele, olha onde nós entramos aqui. Por meio dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Quarto, tá? Então, o que Deus prometera a Abraão, passou para Isaque, o filho da promessa. Depois, Isaque, pai de Jacó,
passou para Jacó, e Jacó então se tornou patriarca do povo de Deus. E é interessante aqui, porque você lendo toda a história, você vai ver que é da linhagem de Jacó que nasceu Jesus, o nosso Salvador. E Deus, ele selou então um pacto com Abraão, que foi passado de geração a geração. Nós estamos aqui estudando um pouquinho, revendo a história de Jacó. E aí eu peço a vocês que estejam aí se colocando também na história. No início eu coloquei aqui que todos nós temos um pouco de Jacó. Então nós não estamos aqui mais para implicar com Jacó, amém? Nós estamos aqui para tentar entender o propósito de Deus. Então, desde o início, o propósito de Deus era este. Olha só, ser glorificado e ter o homem em um relacionamento de amor e comunhão com ele. E ele prometeu fazer de Abraão pai de multidões. É algo que passa de geração para geração. Abraão pode ter apenas vislumbrado o que Deus prometera a ele, crendo que a sua descendência receberia a promessa que Deus deu a ele. E ele prometeu fazer então de Abraão, esse pai de multidões, e Jacó, no lugar de Esaú, ele recebe essa bênção dobrada. Trata-se, gente, aqui de uma criação, da criação de uma nação sacerdotal. Por isso que quando Jesus chega, ele não vê, o povo não vê como aquele que Deus mandaria, o líder que Deus mandaria. Por quê? Eles esperavam um rei. Eles esperavam um libertador que os libertasse, do poder político daquela época. Tá? E aí o que nós temos é algo totalmente diferente. Deus, ele não vê Israel, o seu primogênito, como uma nação política, uma nação poderosa. Não é desse tipo de herança que Deus se refere quando ele escolhe o povo para ser o seu povo santo. Ele fala de legado. Então, quando ele escolhe Abraão e faz esse pacto, é pensando em uma nação sacerdotal. Por isso que nós temos Cristo como sumo sacerdote. Nós lemos isso na Bíblia. E olha só o que diz Efésios 1, do 4 ao 5. Também não precisa abrir. Olha só. Deus nos escolheu nele, antes da fundação, da criação do mundo. Antes da criação do mundo, Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, em Sua presença. E um amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito. O que é beneplácito? Segundo o bom propósito de Sua vontade. E assim, em Jacó, nós temos também direito a essa promessa, né? E vocês sabem que Jacó é filho de Isaac e Rebeca. Então, Isaac é filho de Abraão, ele se casa com Rebeca. Rebeca era irmã de Labão, que vocês vão ver mais tarde aqui, que é pai de Raquel, serrana bela, muito bela, por quem Jacó se apaixonou. Raquel, ela ficou grávida de gêmeos, Jacó e Esaú. Ela sentia os filhos lutarem dentro do ventre, e ela resolveu consultar o Senhor. Ela achou aquilo muito estranho e até se incomodou.
ela sentia que as crianças brigavam dentro do ventre. E aí, o que é que o Senhor lhe disse? 2 nações há no seu ventre, e 2 povos se dividirão nas suas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá o menor. Quem saiu primeiro? Esaú. Muito bem. E aí? Aqui diz assim que o maior servirá o menor. Como assim? Então, a historinha lá de segurar o calcanhar do irmão é algo muito forte aqui, tá? E então, desde o ventre, nós temos o Jacó lutando com o irmão, perseguindo a bênção, o pacto, a promessa. Olha que bebê. Imagine um bebê já nascendo desse jeito, né? Jacó, ele corria atrás da bênção. Ele queria a bênção. Ele se agarrava a ela. Não era qualquer bênção. Ele queria aquela bênção. Há muita gente aqui que corre atrás de bênçãos. Mas que bênçãos são essas? Jacó corria atrás da bênção que Deus tinha para Esaú. Ele se agarrou ao calcanhar de Esaú, porque ele queria nascer primeiro e receber a bênção. Depois nós vimos, nessa passagem de Gênesis 32, que mesmo machucado na coxa, ele continuou agarrado ao homem. O homem não conseguia sair, dizendo que ele não o deixaria ir enquanto não o abençoasse. Então, esse é Jacó. Aí, aqui, alguém já imaginou em família ter um irmão assim? Iria amá-lo ou odiá-lo? E se, de repente, você fosse esse irmão, essa irmã, né? São apenas casos de família. Até me lembrei daquele programa, né? Casos de família. E algo interessante nessa família que não acontece nas nossas famílias. Havia um certo favoritismo por filhos. Isaac preferia Esaú e Rebeca Jacó. Acontece isso nas famílias? Vamos admitir aí, né? Quem já é mãe, pai, vamos admitindo para depois colocarmos tudo isso na presença de Deus. Então, chega um determinado momento na palavra que Jacó, ele compra a primogenitura do irmão, que nasceu primeiro, que tinha direito à bênção maior. Aquilo que ele não conseguiu no parto, ele acaba conseguindo com um prato de lentilhas. Olha o preço que ele paga pela primogenitura do irmão. O irmão chega em casa, morrendo de fome. Ele tinha feito, na palavra diz, um cozinhado vermelho, que depois você descobre que é um cozinhado de lentilhas vermelhas. Quem já comeu lentilhas vermelhas? Muito bom. Aí, Esaú pediu um pouco para provar. Jacó resolveu fazer a oferta. Eu lhe dou um pouco, desde que você me venda o seu direito à primogenitura. Sabe o que Esaú responde? Aí eu começo já a implicar com o Esaú, né? Ele respondeu assim: estou a ponto de morrer. Morrer do quê? De fome. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Olha o que Esaú faz. Jacó fez o irmão jurar. Tem o juramento da venda, né? E da compra aí. E foi assim que Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Por isso que lá em Romanos, naquele versículo que nós já lemos aqui, em Malaquias 1, Deus diz: amei Jacó e me aborreci de Esaú. Por quê? Esaú, ele desprezou o pacto que Deus fez com o seu avô. Isaac, tendo envelhecido,
e já estando cego, sentiu que chegara a hora de passar a bênção para Esaú, o primogênito. Ele chama o filho, pede ao filho que apanhe no campo alguma caça. Esaú era caçador, era o filho predileto dele, sabia fazer uns guisados que Isaque gostava muito de saborear. E aí ele fala, vai, apanhe alguma caça, prepare um guisado e traga para mim, que eu vou passar a bênção para você. Quem é que escuta? Esaú foi para o campo, era algo demorado, ele ia ter que caçar, ele ia ter que preparar. Quem é que escuta? A mãe, Rebeca, né? E aí ela elaborou um plano para Jacó receber a bênção no lugar de Esaú. Sempre as mães, né? Quem se lembra de Sara aqui? Sara, ela já estava em posse da promessa do filho prometido, Isaque, só que ela não acreditou, ela não confiou em Deus. E aí ela tentou antecipar a bênção. Ela oferece a serva para que o marido tenha esse filho. E aí nasce Ismael, o primogênito de Abraão. E depois, todo um rolo, toda uma situação desastrosa, que Deus é que tem que resolver. Rebeca, ela já sabia que o filho menor ia ter o maior o servindo. Ela já sabia disso. Deus já havia profetizado. Só que ela resolve também assegurar. O que ela faz? Ela chama Jacó e fala o que ele tem que fazer. Aí ela pega um cordeiro, um carneiro ali do que eles têm, mata, prepara o prato. Só que Jacó não é Esaú. E Jacó fala para ela, meu pai vai descobrir, aí meu pai vai ficar muito bravo e eu vou ficar constrangido na frente do meu pai. Aí ela diz assim, não vai. Ela reveste o corpo de Jacó com os pelos do carneiro que ela matou, para preparar o prato para o marido. Esaú tinha muito pelo, então por isso ela fez isso. Ela pediu que ele vestisse as roupas do irmão, por causa do cheiro do irmão. Tudo isso para enganar Isaque, né, o marido, o pai de Jacó. E Isaque, ele até duvida de que seja realmente Esaú. Ele duvida e até ele pergunta, como é isso que a pudeste achar tão depressa, meu filho? Quer dizer, ele duvida porque o prato foi preparado com tal pressa, de forma tão rápida, que ele estranha. E aí, Jacó responde, porque o Senhor, teu Deus, a mandou ao meu encontro. Quer dizer, é Deus do pai, não é Deus dele. Né? Porque o Senhor, teu Deus. Então, o que é que nós percebemos aqui? Que Jacó ainda não tinha um relacionamento com Deus. Ainda não conhecia a Deus de fato. E tem mais. Ele fala para Jacó, mas você está com a voz de Jacó, não é a voz de Esaú. Sabe o que eu me lembrei? Eu me lembrei de uma propaganda. Aparecia uma moça bonita e falava assim, ei, você se lembra de mim? A minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença. E aí eu me lembrei disso, né? A voz não deu para mudar, a voz continuava a mesma. Mas aí Isaque pede que Jacó se aproxime. Jacó se aproxima, ele cheira o cheiro de Esaú nas roupas, e ele toca, apalpa o corpo de Jacó e sente o pelo do carneiro e acaba abençoando Jacó. Quando Esaú levou a caça preparada ao pai, já o guisado, ambos descobriram o engano.
eles descobriram que eles foram enganados por Jacó. E não havia mais o que fazer. Esaú, ele até diz, né, que ele tinha sido enganado por 2 vezes pelo irmão, o que não é verdade. Né? Não é verdade, porque a compra da primogenitura pode até ter custado barato, mas ele não enganou o irmão, né? Ele vendeu. E aí ele implora por uma bênção. E o pai fala, mas eu não tenho mais como abençoá-lo, o seu irmão já levou a bênção. E aí Isaac, ele acaba abençoando com o que sobrou. Sabe o que sobrou? Eu vou ler aqui, ó. Longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação. O que é um lugar que não é fértil? Um lugar árido, que nada dá. Você pode plantar, não vai crescer. Sem o orvalho que cai do alto, sem chuva, um lugar seco. Viverás da tua espada, ou seja, vai enfrentar muita luta, vai haver muito derramamento de sangue, e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o teu jugo da tua cerviz. E Esaú passou a odiar o irmão, e jurou matá-lo após a morte do pai. E olha que interessante, Esaú, ele desprezou o legado que Deus tinha para ele. E aqui nós temos que separar herança de legado, porque rico Esaú era. Imagine lá eles já adultos, Esaú já era casado, ele tinha riquezas, o pai era riquíssimo, tá? Não era de herança, ele tinha perdido a bênção maior, o legado de Deus. E eu andei pesquisando e descobri que a tribo de Esaú é uma tribo que deixou de existir. Não existem mais os edomitas, que são os filhos de Esaú, a tribo de Esaú. Por quê? Porque eles se misturaram. Até Esaú, ele se casou com as mulheres cananeias. Então, a tribo desapareceu. Ele não seguiu a linhagem. E isso, então, foi o que sobrou para Esaú. Por quê? Porque ele desprezou a sua primogenitura. Ele desprezou a bênção de Deus. E Rebeca, de novo, o que acontece, né? Ela está sempre escutando o que os dois conversam. E ela ouve quando Esaú jura matar o irmão. Aí ela tratou de ajudar Jacó a fugir do irmão. Como ela não tinha aprovado os casamentos de Esaú, que tinha se casado com cananeias, pediu a Isaque, o marido, que enviasse Jacó à sua família, para que ele escolhesse uma esposa entre os seus. E assim Jacó partiu para a casa de Labão, seu tio, irmão de sua mãe, livrando-se do perigo de ser morto por Esaú. E aí ele atravessa o deserto, sozinho. Mas já era um homem feito, é bem velho, né? Para nós, é um homem velho. E ele foge de Esaú, atravessa o deserto. À noite, ele usa uma pedra como travesseiro, se deita, dorme, e ele tem um sonho. Esse sonho é conhecido como a escada de Jacó. Já ouviram falar? Nesse sonho, havia uma escada ligando a terra ao céu, com um anjo subindo e descendo. E Deus reafirma ali naquele sonho as promessas feitas a Abraão e Isaque, prometendo a Jacó uma grande nação e a terra prometida. Então, o que é que nós percebemos já nessa ida de Jacó para a terra de Labão? Primeiro, Jacó compra a primogenitura de Esaú. Recebe a bênção no lugar de Esaú. E terceiro, Deus, por meio desse sonho, reafirma a bênção sobre Jacó.
E Jacó, o primogênito, o escolhido, ele passa a ter o direito de ser o primeiro. Mas como assim? Primogênito não é o primeiro? Primogênito é o primeiro. Então seria Esaú. E aí, o primeiro filho é chamado realmente de primogênito. E isso tem um significado muito forte na Bíblia. Deus mesmo fala a respeito de Jesus. O que ele fala a respeito de Jesus? Meu primogênito, né? Antes de existir a tribo de Levi, por exemplo, era o primogênito que servia como sacerdote do lar. Era ele que fazia os sacrifícios quando chegasse na idade certa. Porém, a Bíblia, ela nos apresenta um outro modelo, um outro padrão que foge a essa regra. Quer ver? Abraão. Abraão não é o primogênito. Ele tinha 2 irmãos mais velhos que ele. Isaque também não é o primogênito, era Ismael. Nem Judá é o primogênito de Jacó. Nem Levi é o primogênito de Jacó. Era Rúben, que também desprezou a primogenitura. Nem Davi era o primogênito. Vocês se lembram da história de Davi? Era o último. Estava lá com as ovelhas da malhada, enfim. E Salomão, filho de Davi, também não é o primogênito. O primogênito, Aminon, foi morto por Absalão, um outro filho, né, meio irmão dele. Enfim, né, são os casos de família que nós temos. E aí nós vemos Deus trabalhando, porque Ele é alguém que sonda os corações. E Deus, então, Ele sempre deu o destaque ao que vem primeiro, porque Ele quer ser o primeiro na vida do seu povo. Ele quer ser o primeiro nas nossas vidas. No entanto, nós vemos Deus se aborrecendo desses primogênitos, por desprezarem o seu legado, o seu propósito maior. Fizeram o que era mal aos olhos de Deus. Já leram a Bíblia? Sempre fala, né? E fez mal, fez o que era mal aos olhos de Deus, e fez o mal. Enquanto outros, ao contrário, acharam graças aos olhos do Senhor. Esses que acharam graça aos olhos do Senhor, ativaram a primogenitura. Não eram primogênitos, mas ativaram a primogenitura. Por quê? Porque buscaram o legado de Deus, colocaram Deus em primeiro lugar. A tribo de Levi, quando ela foi escolhida como a tribo sacerdotal, até então não era assim, tá? Isso aconteceu na época em que construíram lá o bezerro de ouro. Se lembram da história do bezerro? E teve só uma tribo que se recusou a adorar esse bezerro. É a tribo de Levi. Aí, Deus vai dividir a primogenitura. Ele dá a Levi esse cargo sacerdotal, e o outro cargo que cabia ao primogênito de ser rei, ele dá a Judá. É de Judá que vem Davi. É de Davi que vem Jesus, o nosso Salvador, o nosso rei, o nosso sumo sacerdote. É em Jesus que nós vamos ter novamente esses 2 cargos em um só. Tá? Mas Jesus não, Deus, Ele divide então a primogenitura. Por quê? Ele começa a buscar a pessoa que ativa a primogenitura. E aí vamos retomar novamente a passagem de Gênesis 32, que fala aí da luta de Jacó com o homem. Então, o que nós vimos sobre Jacó? Que Jacó era o homem da bênção. Era o homem que corria atrás da bênção. Era o que movia Jacó. Jacó corria o tempo todo atrás da bênção. Primeiramente, foi a primogenitura do irmão que ele compra com um prato de lentilhas.
Depois é a bênção do pai que ele recebe, porção dobrada, né? A bênção total, completa. Enganando o pai junto com a mãe. Depois foi o amor, né? Ele se encanta por Raquel. Foi amor à primeira vista, logo no primeiro encontro, quando ele chega à terra do tio, é a primeira pessoa ali que ele vê, né? A primeira mulher que ele vê. E aí, em seguida, ele cuida de correr atrás do enriquecimento. Ele faz um pacto com o sogro, Labão, e orientado por Deus, ele ficou mais rico que o sogro. E olha que ainda o negócio partiu do sogro. Só que Deus entrou no negócio e o orientou. Tá? Vamos abrir um parênteses aqui. O que Jacó fez para conseguir a bênção no lugar de Esaú? Ele enganou o pai. Mas ele também foi enganado por Labão, pelo tio. É a lei da semeadura. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos? Não. Nós não colhemos o que nós plantamos. Por quê? Porque quando nós plantamos um grãozinho de milho, nós vamos colher um pé inteiro de milho. E nesse pé, quantas espigas? E nessa espiga, quantos grãos de milho? E aí, Jacó, ele teve que trabalhar 7 anos como pastor por Raquel, a serrana bela. Tem até um poema muito lindo de Camões sobre isso. Mas Labão, na época, usando de cautela, ele lhe dá Lia, a filha mais velha, no lugar de Raquel. Só que Jacó só descobre no dia seguinte, quando o casamento já tinha sido consumado. E aí ele vai tirar satisfação com Labão. Labão diz que era uma regra, que ele tinha que casar a filha mais velha primeiro. Aí eles fazem um acordo, Jacó trabalha mais 7 anos, e depois de 7 dias já recebe Raquel como esposa. Tá? Ele não tem que esperar mais 7 anos, mas ele trabalha 14 anos para o sogro. E aqui nós temos uma nova personalidade bíblica, uma nova mulher, a Lia, né? A Lia foi vista como a esposa rejeitada, porém ela foi muito abençoada por Deus. E ela reconhecia isso porque nos nascimentos dos filhos, ela escolhia o nome sempre de uma maneira a louvar a Deus, né? E ela teve muitos filhos. Ela deu, se eu não me engano, 6 filhos e uma filha para Jacó, enquanto Raquel vivia ali uma situação de esterilidade. Ela era estéril. E entre os filhos de Lia, vou voltar aqui a repetir, nós temos Judá, que nos deu aí, né, Jesus, e Levi, que seguiu com a linhagem dos sacerdotes. Então, olhem o propósito de Deus. O que é interessante aqui, né, Levi, ele foi tão fiel a Deus naquela história do bezerro, que quando Deus o escolheu como tribo sacerdotal, Deus não deu herança para Levi, deu herança para todas as outras 11 tribos, menos para Levi. Por quê? Levi ia cuidar do que era de Deus, do tabernáculo. E aí Deus, ele estabelece 10% para cada uma das 11 tribos de dízimo, para que entregassem a tribo de Levi. E o que é que nós vemos? A tribo de Levi, muitas vezes, mais rica que as demais tribos. Por quê? Porque buscou primeiro o reino de Deus, e todas as coisas foram acrescentadas. Então, olha que bênção para a tribo de Levi, que por ter participado da morte de alguns homens, esse filho Levi, ele tinha recebido uma profecia muito ruim a respeito da sua tribo, que seria espalhada,
mas Deus mudou por causa da fidelidade do coração de toda uma tribo. Quando Jacó se viu em maus lençóis, porque ele se enriqueceu mais que o sogro, ele precisou fugir novamente. Aí ele se lembrou da bênção da primogenitura e de toda a situação que criara por orientação da mãe com o irmão. Aí foi nesse momento que a pontinha do iceberg o fez temer muito. Ele temia encontrar com o irmão, ele ia ter que se encontrar com o irmão. E o irmão prometera matá-lo. Lembra, ó, o iceberg, só a pontinha é aí o encontro com o irmão. Jacó resolveu voltar para assumir o que lhe era de direito, Canaã, a terra prometida. E devido ao medo e por precaução, ele faz uso de uma estratégia. Ele divide a família em 2 grupos, porque ele pensa em garantir a segurança de pelo menos parte da família quando fosse se encontrar com o irmão. De repente, o irmão vem com toda a violência e até a família acaba sofrendo as consequências. Então, ele organizou a família dessa maneira. E ele ficou sozinho em Peniel, onde ele luta com o homem, tá? Em todo encontro com Deus, nós percebemos, muitas vezes, a necessidade de a pessoa estar sozinha. Pode ver, a mulher samaritana ficou a sós com Jesus, né? E agora Jacó, ele fica sozinho. E no lugar que Jacó chamou de Peniel, ele teve um encontro que mudou a sua vida, que o transforma em Israel. Nesse capítulo de Gênesis, capítulo 32, o homem diz que Jacó lutou com Esaú e Labão, que são homens como ele, sempre tentando controlar sua vida, correndo atrás dos seus desejos, da bênção do pai. Em Peniel, ele luta com Deus. Ele prevaleceu, mas ele não venceu, tá? Ele é vencido. E quando esse homem lutando, talvez como qualquer outro homem, ele não usou nenhuma força divina, ele se cansa e decide parar, com um simples toque, ele vence Jacó, deslocando a junta da sua coxa. E o que nós temos aí, né? Nós temos uma derrota que foi vitória. Nós temos aí, gente, o que nós chamamos de paradoxo. O que é um paradoxo? Como que pode alguém perder e ser vitorioso? Já ouviram isso? Se perde, não é vitorioso. Mas Jacó, ele sai vitorioso. Por que ele sai vitorioso? Ele é abençoado pelo tal homem. Ele tem uma nova identidade, ele é transformado. Então, nós temos aí o que nós chamamos de paradoxo. Em Peniel temos a parte maior do iceberg. Se a pontinha é o encontro com o irmão, a parte maior é o encontro com Deus e com Ele mesmo. A nossa parte maior do problema sempre vai ser com Deus. Sempre vai ser conosco mesmo, não com os outros. Os outros, muitas vezes, nós usamos para fugir do nosso próprio eu, do nosso encontro. Tá? E aí, nós temos aqui a luta de Jacó com Deus e com ele mesmo. Os problemas entre ele e Deus, os problemas entre ele mesmo. Eram pendências que precisavam ser resolvidas antes de chegar à pontinha do iceberg. O encontro com Esaú. Porque antes de Jacó ter o problema com o irmão, ele tinha um problema com Deus e com ele mesmo. E a pergunta que o homem fez a Jacó é a mesma que o pai fez a ele na hora de dar a bênção. Qual o seu nome? Como te chamas? Na cena do pai, Jacó mentiu, dizendo ser Esaú. Porém, em Peniel, ele respondeu Jacó. Ele já não estava mais fantasiado de Esaú, com o pelo do carneiro, com as roupas de Esaú. Ele se mostrou como Jacó, como realmente ele era.
com medo, desesperado para ser abençoado. Por quê? Ele precisava resolver as pendências com o irmão e ele julgava ser esse o maior dos problemas dele. Só que não era. O homem o expôs ali naquele lugar de forma que mostrou toda a sua nudez. Para receber a bênção, Jacó teve que se mostrar sem máscara, sem fantasia, sem fingir ser o que não era. E a partir dessa confissão, quando ele fala que ele é Jacó, ele recebeu o nome que Deus sempre teve para ele. Um nome que já existia, mas que ele só pôde receber depois desse encontro, depois da transformação. Israel. O que significa Israel? Aquele que lutou com Deus, ou Deus prevalece. O nome Israel pode também simbolizar a persistência de Jacó e a vitória na sua busca por uma bênção divina. Ele queria a bênção para poder se encontrar com o irmão, porque aí ele se sentiria seguro. E ele lutou com o homem para conseguir isso. Deus não lhe deu um nome de acordo com o seu comportamento. Por quê? As pessoas recebiam naquela época o nome de acordo com a sua característica ou comportamento. Qual foi o comportamento de Jacó quando nasceu? Agarrar o calcanhar do irmão. É esse o significado de Jacó. Mas, segundo a promessa, o propósito que havia sobre sua vida, né, era ser patriarca de uma nação sacerdotal santa de Deus. Por isso, Israel é o nome que Deus escolheu para que Jacó fosse esse patriarca, para que seu propósito fosse realizado. E Jacó ainda ele faz uma pergunta para o homem. Vocês se lembram da pergunta que Jacó faz para o homem? Qual é o seu nome? Só que o homem não respondeu. Jacó constatou que lutou com Deus, chamando o lugar de Peniel ou Penuel, que significa face de Deus, ou local de encontro com Deus. Alguns estudiosos afirmam que se tratava de Jesus pré-encarnado, pelo fato de Jacó não ter morrido, porque é sabido que quem visse a Deus morreria, e ele não morre. Enfim, Jacó ele não saiu o mesmo desse encontro. O encontro deixou marcado para sempre. Ele saiu mancando para o resto de sua vida. Devido ao ferimento provocado pelo homem, ele não iria mais correr atrás da bênção. Então, quando Jacó deixou de lutar sozinho, quando ele viu que ele precisava de Deus, que ele precisava da bênção de Deus para se encontrar com o irmão que ele tanto temia, Deus lhe deu uma nova identidade. Mas isso só aconteceu quando ele se rendeu a Deus. Aí ele foi marcado pelo propósito que Deus já tinha confirmado para ele, que é o propósito maior de Deus. Quando alguém se encontra com Jesus, ele não recebe um superpoder. Ele é curado, é verdade, ele é liberto, mas ele reconhece a sua fraqueza. Ele não recebe poder para ir atrás da bênção. Ele recebe um toque que traz a dependência exclusiva de Deus. Jacó, ele entendeu que ele era dependente de Deus. Jacó foi curado, foi liberto, mas nunca mais correu depois do encontro com Jesus, porque ele confiou no Deus que ele encontrou. O Deus de seu pai, ele fala, né? O teu Deus. Agora, o Deus de seu pai era o Deus dele também. E ele não precisou mais correr, porque ele tinha alguém que corria por ele, que defendia o que era dele. E aí, já terminando aqui, eu pergunto, irmão, irmã, talvez você também esteja lutando com os seus medos, com o seu passado, com a sua própria vontade, com os seus traumas que você carregou até a vida adulta, lá da infância. Como Jacó, talvez esteja cansado, cansada de correr atrás de bênçãos,
sem perceber que o maior presente na sua vida é o próprio Deus. Ele tem propósitos para você, porém cabe a você ativar a primogenitura que Ele lhe oferece. Como é que você ativa? É colocando Deus em primeiro lugar. Muitas vezes, você pode correr atrás de bênção, você quer muito uma bênção, você tem aí um desejo, um sonho, mas será que essa bênção é a bênção que Deus tem para você? Será que a sua bênção é um prato de lentilha porque você não comeu ainda um prato de lentilha? Troque o prato de lentilha. Que bênção você tem desejado tanto? E tem corrido sozinho, sozinha, para alcançar? Porque Deus, Ele não escolhe pessoas perfeitas, mas pessoas dispostas a serem transformadas, que querem ser transformadas. E nós precisamos buscar muito o Peniel. Se você é pai, mãe, e se você ainda não é, mas pretende ser, que legado irá passar para o seu filho, para a sua filha? Abraão passou o legado de Deus, que ele recebeu de Deus para Isaac. Isaac passou o legado que ele recebeu de Deus, do pai, para Jacó. Seu filho, sua filha, também não terá a bênção? Não irá receber o cajado de suas mãos? Você está preparando o seu filho, sua filha, para lhe entregar o cajado? Essa história também é uma história de família. Também é um caso de família. Olha tudo o que acontece em uma família. E há situações que perpetuam de uma geração para outra. Sara antecipou algo que Deus tinha já prometido. Rebeca também quer garantir que o filho menor vai receber a bênção maior. São coisas de família. E muitas vezes, nós estamos hoje, na nossa vida de adultos, carregando traumas lá da nossa infância. Só que agora nós temos um Deus poderoso, que nos chama de filho, filha, e que quer nos dar um legado, tá? Então pense, até onde você chegou até agora? O que você já conquistou? Deus não vai tirar o que você já conquistou. Ele não vai destruir. Ele não fez isso com Jacó. Ele vai transformar. Então você precisa pensar hoje, o que deve ser rendido hoje lá no Peniel? Qual é a luta que você precisa terminar para que Deus governe sobre sua vida? Você precisa expor o seu eu diante dele. Aproveite o Peniel de Deus. O Peniel, ele é um espelho. Que espelho? Do orgulho, do engano, da autossuficiência. Porque se nós, por um momento, não julgamos Jacó um homem honesto, quando nós lemos ali na palavra, que quando ele quis ir embora, ele só quis levar o que era seu, e não aceitou levar nada além do que era seu, nós vemos que ele é muito mais honesto do que muitas pessoas que nós conhecemos. E aí Deus pergunta hoje para você, lá no Peniel, qual é o seu nome? Você vai continuar se fantasiando diante de Deus? Você vai continuar fingindo ser outra coisa que você não é? Você vai continuar fugindo do Peniel? Quando você está a sós na sua casa, e você diz que não tem tempo para Deus, mas você tem tempo para o celular,
Você tem tempo para o lazer? Você vai continuar fingindo não sentir o que você sente? Você vai continuar fingindo não pensar o que você pensa? Você vai continuar fingindo ou vai desejar ter um encontro real com Deus? O seu problema não é a pontinha do iceberg. Esse é o problema que você pode ter com as pessoas. O seu problema maior está embaixo. E é com Deus e com você mesmo. Então, não tenha medo de se apresentar ao Senhor. Não tenha medo de apresentar as suas fraquezas diante de Deus, mesmo porque Ele conhece você. Ele conhece todas as suas fraquezas. Ele conhece você por dentro, por fora, revirado, desvirado, enfim. Você pode se fantasiar do que for. Quem é que consegue se esconder de Deus? Deus o conhece, a conhece profundamente. Você foi chamado, chamada para se arrepender e mostrar as partes mais fracas, porque confia no Deus da graça, do amor e da bondade. Até quando você acha que vai enganar? Quem? Você mesmo, Deus não. As pessoas, sim, pode ser, mas Deus não. Não tenha medo. Mostre o seu defeito. Mostre o problema, mostre os seus pecados e veja Ele transformando completamente a sua vida. Lembre-se do seguinte, o que é que nós aprendemos aqui? O primogênito não é aquele que nasce primeiro. O primogênito é aquele que coloca Deus em primeiro lugar. Você tem colocado Deus em primeiro lugar? Você ativou a primogenitura na sua vida? Se você ativou, independentemente do que você venha enfrentar, vá em frente. E para nós aqui, né? Nós somos uma igreja. Juntos nós somos o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. Estão lembrados da palavra que o Haroldo pregou aqui há algumas semanas? Sobre a situação do corpo, de alguém do corpo estar doente, e que isso adoece a igreja toda? Pois é, olha a nossa responsabilidade. Cada um aqui que faz parte desse corpo tem que ter a responsabilidade de ter um testemunho santo, de ter um testemunho de presença de Deus 24 horas por dia. Nós podemos até reconhecer que nós somos falhos, mas nós somos filhos e filhas amados, amadas por Deus. E o propósito de Deus é muito maior que as nossas falhas. E que em Cristo nós recebemos um novo nome e uma nova identidade. Filho amado, filha amada. Quando nós chegamos a Deus, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que nos despir de toda a roupagem velha que nós trazemos do mundo. Vamos então nos despir de toda essa roupagem. Vamos deixar essa roupagem no mundo. Assim como Jacó saiu mancando, mas transformado, nós também podemos sair hoje marcados por Deus, com uma nova visão e um novo propósito. Ainda que sejamos marcados, feridos, de alguma maneira, ao sermos marcados, ao sermos feridos, nós seremos ainda mais parecidos com Cristo. E antes nós sermos parecidos com Cristo, do que nós tentarmos nos fantasiar, nos mascarar e mostrarmos aquilo que nós não somos. Hoje, assistindo a um médico que eu sigo, não sei se vocês conhecem o Dr. Savioli,
Ele estava ensinando a blindar o cérebro contra o AVC. E aí ele citou como principal fator protetor, já reconhecido pela ciência, a espiritualidade. Sabe como que ele explica a espiritualidade? Ele fala que é viver uma vida com propósito, uma vida com fé. Olha que coisa. E na nossa fraqueza, porque aqui eu falei de nós apresentarmos as nossas fraquezas a Deus, Paulo diz que ele se fez forte, né? Vocês se lembram desse versículo, 2 Coríntios 12, 10? Ele diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Por que que quando Paulo é fraco, é que ele é forte? Por quê? Porque é Cristo que reina em nós. E Ele transforma a nossa fraqueza em força. Quando Deus nos toca, nós não recebemos um superpoder. Quando Deus nos toca, nós reconhecemos as nossas fraquezas, porque agora a nossa força é o nosso Senhor. Amém? A nossa força é o nosso Senhor. Então se lembrem, rendido a Deus, marcado pelo propósito. Quando nós deixamos de lutar sozinhos, sozinhas, Deus nos dá uma nova identidade. Nós somos todos primogênitos de Deus, escolhidos por Ele, desde que cada um aqui coloque Deus em primeiro lugar. E olha o que Deus diz em 1 Pedro 2,10, e a Nathalie falou disso domingo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Se você é propriedade exclusiva de Deus, quem é que manda em você? Não é você mesmo, é? Não é você mesma, certo? Então não tem nada que tomar decisão aí sem o consentimento do Senhor. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A Nathalie pregou sobre isso. Nós somos filhos da luz e não filhos das trevas. E não há, gente, como uma casa permanecer vazia. Lembra de quando expulsaram lá do que Jesus diz? Expulsaram os demônios de um corpo, ficou a casa vazia. Aí ele não foi, não buscou a Deus, não tem a Deus ali. O que acontece? Vem e traz mais, né? Mais 7. Então não existe casa vazia. Ou é casa da luz, ou é casa do diabo. E aí a escolha é sua. Eu me lembro que Deuteronômio, acho que 28, fala que Deus nos apresenta 2 caminhos. O caminho do bem e o caminho do mal. E aí ele fala ainda, siga o caminho do bem. Ele ainda nos aconselha. Ele não deixa sem o conselho. Então vamos procurar fazer isso das nossas vidas. Vamos buscar aí o conserto com Deus. Vamos buscar o Peniel. Aproveite um momento em que você está sós na sua casa, pelo menos uns 15, 20 minutos todos os dias, para você se encontrar com Deus, para você entregar a Ele tudo o que você sente, todas as suas fraquezas, mesmo que sejam desejos ruins. O Espírito Santo, ele passa a orientar, ele passa a cuidar de você. Amém?